Olá, eu me chamo Marco Antônio e neste canal Fala Doutor vamos dar dicas importantíssimas de oratória, dicas de como falar bem em público. E hoje, especificamente, a dica é como perder o medo de falar em público. Perder? Bom, antes porém, vamos entender um pouco do que é oratória e suas aplicações e consequências no nosso dia a dia. Bom, a oratória nada mais é do que uma forma de se expressar, uma forma de se comunicar, falar. E se você se comunica, fala bem e com facilidade, já é um grande passo para dominar o medo e aprender a arte de falar em público. É dominar o medo, viu? Bom, com esse domínio, certamente você conseguirá transmitir suas ideias com mais facilidade, eloquência e poderá influenciar muitas pessoas, como por exemplo vender um produto ou serviço, obter excelentes apresentações em faculdades ou até mesmo fazer palestras encantadoras para grandes públicos. E de fato, a oratória é uma das formas milenar de difundir nossas ideias e influenciar pessoas. Vou provar isso para vocês com duas histórias, cujo desfecho eu vou deixar para vocês fazerem aqui no comentário embaixo, tá bom? Vocês que vão finalizar a história para mim e dizer se realmente deu ou não certo a proposta da qual eu apresentei para vocês, beleza? Então vamos lá para as histórias. Uma empresa aqui da cidade precisava contratar um gerente para compor um setor de vendas em uma das suas filiais. E daí ele contratou uma agência para poder fazer entrevistas e tudo mais. E dentre as entrevistas, o que a pessoa teria que fazer era fazer uma apresentação, uma prévia apresentação de 1 minuto. Daí, aquele alvoroço danado, porque na empresa poucos tinham coragem de fazer uma apresentação, todos vendiam o produto para o cliente, mas não para uma bancada de pessoas que iriam ouvi-la, iriam assistir uma apresentação sua. E dentre essas pessoas, estavam lá os vendedores, todos os vendedores, né? Dentre essas pessoas, poucos tinham conhecimento de falar em público, mas todos tinham conhecimento de falar para o cliente. E nesse setor, ninguém teve coragem de apresentar em público. Mas no outro setor, que é da limpeza, uma senhora da limpeza, que era oradora da sua igreja, já participava de várias apresentações na igreja dela, falou assim: é para fazer o quê? Falar em público? Só isso? Eu vou. E ela pegou aquele produto, conheceu, leu lá as informações do produto, olhou na internet rapidinho o que era o produto e foi lá. Foi lá, sentou lá na frente, juntamente com outros dois que queriam também participar, que tentaram, vou apresentar, e foi. Quem é que acertou? Quem é que conseguiu? Oi, meu amigo, bom dia. Quem é que vocês acham que conseguiu um emprego? Fala pra mim. Passou a ser gerente da empresa, que falou com técnicas, falou bonito, fez aquela apresentação emocionante e sem medo e falou do produto muito bem e conseguiu convencer a agência de publicidade que eles deveriam comprar aquele produto. Quem? Bom, dentre os vendedores que tinham conhecimento do produto, mas não tinham técnica de apresentação, e a mulher da limpeza, que tinha técnica de apresentação, quem vocês acham que vendeu o produto? Bom, eu vou deixar para vocês comentarem aí abaixo, aqui nos comentários, sobre quem vocês acham que ganhou a gerência, passou a comandar todo esse setor. Fala para mim. Vamos lá, me responde nos comentários, porque essa interação é importante nós
podemos trocar as ideias e lá embaixo a gente pode passar mais dicas, porque aqui o nosso tempo é limitado e nós vamos falar apenas algumas dicas né, de medo, como perder o medo de falar em público, beleza? A outra história que eu quero falar para vocês é da professora. A outra história que eu quero falar para vocês é da professora que tinha sido demitida na escola e uma certa mãe de uma criança em uma dessas reuniões de pais, né? Ela descobriu que essa professora, mas a reunião é uma reunião em conjunto com vários pais juntos. Aí tinha a apresentação da empresa, da gerente da empresa, da escola. E aí, nesse momento lá, ela falou, olha, a professora tal foi mandada embora. Só que a professora tinha uma afinidade tão grande, mas tão grande com o filho dela, que ela, inclusive, ajudava e facilitava no aprendizado do filho dela. Aí, simplesmente, ela primeiro nunca tinha falado em público. Ela rompeu a barreira e falou, eu preciso falar porque e ela estava desesperada lá, estava doida, porque ela tinha que falar alguma coisa da professora. E daí criou coragem, levantou a mão na frente daqueles pais todos, tinha mais de 100 pessoas ali dentro, levantou a mão e falou assim, eu quero falar. Aí ela teceu todos os argumentos dela sobre aquela professora, sobre o que o filho dela se beneficiou com os aprendizados daquela professora, né? E de repente, o que acontece? O que vocês acham que aconteceu? Depois de todos os argumentos que ela apresentou, falou em público para todo mundo lá, ela quebrou a barreira do medo, foi lá e falou, nunca tinha falado, tá? Quebrou e foi e falou. O que vocês acham que deve ter acontecido? Essa professora foi contratada ou não? Bom, gostaria que vocês escrevessem nos nossos comentários qual seria o desfecho dessa história, tá? Vamos lá bater um papo sobre isso e a gente vai comentando e vai trocando ideia, beleza? São essas duas histórias importantíssimas para contar para vocês. Bom, o que importa é você ter conhecimento da importância da oratória na vida de cada pessoa, inclusive na sua, né? O impacto que uma boa oratória com eficiência traz na vida das pessoas. E hoje vamos falar do medo, sim, do medo de falar em público e como controlá-lo, tá? Antes, porém, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like. Se está gostando do nosso conteúdo, compartilhe também. Vamos lá, passe para frente, bom? Bom, vamos apresentar 3 técnicas matadoras para te ajudar a controlar o medo de falar em público. Igual eu falei, controlar. Vou te contar uma história só para você ter uma ideia de que o medo de falar em público pode trazer. Vou contar 2 histórias de 2 pessoas, Chacrinha e Leonardo DiCaprio. Sim, ambos tinham medo de falar em público. Um controlava com fralda e o outro nem ia nas apresentações. É isso aí, falar em público é bem semelhante de conversação, né? Ambas exigem técnicas para se expressar. Temos que entender quem é o nosso interlocutor, quem vai receber essa mensagem. Falamos o mesmo assunto de forma bem diferente para pessoas diferentes. Como assim? Por exemplo, ao falar com seu chefe ou escrever um memorando, a linguagem certamente é bem diferente. E se estiver falando um assunto para a sua esposa, até mesmo o mesmo assunto para o seu filho, certamente serão formas diferentes de se expressar. O que diferencia, mais ou menos, é a quantidade de pessoas que você está falando e o assunto, né? O que você vai dizer e quem é que vai interlocutar. Na conversa, geralmente, você fala para uma pessoa, 3, 5 pessoas. Na oratória, certamente, dezenas, centenas e até milhares. Então, as técnicas são praticamente semelhantes. Você organiza, primeiro, pensamentos, adapta sua mensagem, né? E se adapta ao feedback do seu ouvinte, tá? Embora elas sejam semelhantes, as apresentações orais em público e a conversação cotidiana não são idênticas. Certamente não.
Imagine contando uma história para um amigo. Agora imagine contando para 7 amigos. Agora imagine contando para 100 mil pessoas. Aí que entra o medo. E com algumas técnicas você conseguirá controlar as suas emoções. Bom, então vamos passar de forma bem sucinta para você entender melhor a técnica de falar em público, excluindo o medo, controlando o medo. Beleza? O que vai fazer você se diferenciar realmente é controlar o medo, porque ele não vai acabar, jamais. Como o nosso tempo aqui é bem curto, né, nós vamos transmitir apenas algumas técnicas para vocês entenderem. Como eu falei, os maiores oradores da história têm medo de falar em público, tá bom? Apresentamos para vocês então 3 métodos consagrados para transformar a forma negativa do nervosismo em uma forma positiva. Primeiro, adquira experiência em oratória com cursos, leituras. Pague por isso, porque o resultado é certo. Aprenda com grandes oradores, ou até mesmo aqui, com as dicas que nós passamos para vocês nessa página. Bom, se você assistiu até aqui, que você já deu o primeiro passo. A gente agradece, parabeniza você e pede para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal. Bom? Segundo, feito é melhor que perfeito. Faça, comece aos poucos e exercite as dicas recebidas aqui nesse canal e em outros lugares. Crie oportunidade e não dispense nenhuma. Fale, sempre que for necessário, aproveite. Certo? Terceira dica, exercite-se. Sim, exercícios físicos fazem com que o nosso corpo descarregue uma grande quantidade de endorfina, que é o hormônio da felicidade. Principalmente algumas horas antes de uma palestra, de uma apresentação, porque levará com você uma carga enorme de endorfina. Quarto, como você começa a receber uma carga enorme de adrenalina, de nervosismo na hora, então use as mãos para controlá-la, dissipá-la, apertando elas assim, apertando. Assim você vai concentrar nesse ponto, né, uma quantidade enorme de adrenalina e você consegue dissipá-la, assim, dessa forma. Pode apertar. E, ao mesmo tempo, utilize a respiração, inspirando corretamente. Inspire e expire, utilizando o diafragma para você fazer uma respiração corretamente e apertando. Ninguém vai ver que você está tremendo ou apertando as mãos. Não se esqueçam, são técnicas utilizadas por muitas pessoas. Bom, infelizmente, nosso tempo aqui é muito escasso, então nós resumimos um conteúdo vasto, mas que certamente o ajudará a conviver com medo. Gostaria de pedir para vocês, né, usarem o campo de comentários embaixo, né, para podermos conversar mais sobre o assunto e trocarmos dicas e informações, beleza? E não deixe com que qualquer barulhinho ao lado atrapalhe você fazer a sua apresentação. O certo é que o medo não se acaba, jamais. Ele deve ser controlado, tá bom? Geralmente ele demonstra responsabilidade. Significa que você está preocupado com sua apresentação. Use essas dicas para fazer com que as suas apresentações, para fazer com que os seus projetos cheguem nos ouvidos das pessoas que precisam o que você quer falar, precisam ouvir o que você quer falar. Beleza? Então, não se esqueça de clicar no sininho e seguir, se inscrever no nosso canal. Beleza? As nossas redes sociais, @drmarcoribeiro e @ganhe mais cursos online. Abraço, boa sorte e boas apresentações.